Proof of Work versus Proof of Stake, dois mecanismos de consenso que causam muito debate entre os entusiastas de criptomoedas. Será que Bitcoin deveria migrar para Proof of Stake para conseguir gastar menos energia e ser mais escalável? Nesse vídeo eu vou mostrar qual a diferença entre Proof of Work e Proof of Stake. Aproveita e já nos segue e fica por dentro dos conteúdos todos à base de muito suor, sinapses e muito Proof of Work meu e da Kaká para te ajudar a entender o Bitcoin e as criptomoedas. Então vamos começar do início. Qual a diferença de Proof of Work e Proof of Stake? Ambos são mecanismos de consenso, ou seja, formas de coordenação. E redes descentralizadas precisam se coordenar sem uma entidade central dizendo o que está correto e o que não está, ou o que foi válido ou o que não foi válido. O primeiro mecanismo de consenso criado foi Proof of Work, ou prova de trabalho, que é uma forma de provar resultados através da resolução de enigmas criptográficos. Os computadores eles ficam competindo para encontrar uma resposta certa e quem encontra primeiro essa resposta recebe Bitcoin como recompensa e fecha o bloco de informações. Para isso é necessário eletricidade, poder computacional e máquinas potentes para converter energia em um bloco de informação imutável que é enfileirado em ordem cronológica. Esse encadeamento de blocos mostra o poder computacional necessário para mudar ou corromper os dados registrados nessa linha do tempo de informação. Quanto mais blocos, mais difícil mudar e mais seguras as informações estão. Então, Proof of Work é a ponte entre o digital e o físico, porque ancora em um gasto real a criação de novos BTC. E isso quer dizer que Bitcoin não é criado do nada, sem custo algum. O custo é a energia e os equipamentos necessários para participar da rede. A rede BTC ela incentiva os mineradores a serem o mais eficientes possível. E é por isso que 69% dos mineradores estão em locais com fontes renováveis, abundantes e baratas de energia elétrica. Essa energia usada para minerar cada bloco é o que garante que os dados não podem ser corrompidos por nenhum tipo de ataque à rede. E é por isso que Bitcoin tem a rede mais segura. É a rede com maior poder computacional alocado. Quando a gente compara Bitcoin com outros protocolos que também usam prova de trabalho, o poder computacional, o hash rate de outras redes é muito inferior ao da rede do Bitcoin. Olha o hash rate, o poder computacional do Bitcoin quando comparado a Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, por exemplo. É muito maior comparado a eles. O gasto de energia para a produção de cada bloco pode parecer um desperdício para quem não entende esse processo. Mas é a única forma de ter uma rede digital que assegura que o valor não pode ser corrompido. Você não pode, por exemplo, criar energia do nada. É uma lei da física. Essa lei, ela diz que a energia não pode ser criada e nem destruída. A energia, ela só pode ser transformada. Assim como quando você também converte energia em salário. Então você gasta a sua energia trabalhando e recebe o seu salário como recompensa. Na rede Bitcoin é exatamente a mesma coisa, nada funciona sem trabalho. Esse mecanismo lhe garante a idoneidade da rede porque não tem como imprimir energia, você só pode converter energia disponível em informação imutável. Quanto mais blocos se passam, mais difícil de mudar essa linha do tempo. Os blocos de informação eles são protegidos pela termodinâmica da mineração, pela conversão de energia em dinheiro, ou seja, em Bitcoin. Essa segurança, no entanto, ela não permite agilidade e escalabilidade na produção de novos blocos. E é por isso que a rede Bitcoin só pode escalar em outras camadas. A camada blockchain lá serve para assegurar o valor de todas as camadas acima. É uma camada de valor incorruptível e que só pode escalar garantindo esse valor para camadas adjacentes mais rápidas. E é por isso que a rede Lightning tem crescido tanto e se tornado a próxima camada evolutiva da rede Bitcoin voltada para pagamentos e aplicações descentralizadas. Mas muita gente não concorda com a forma como o Bitcoin foi estruturado. Muitos protocolos querem sim ter tudo em camada blockchain: agilidade, escalabilidade e segurança, tentando vencer o famoso trilema das blockchains, que fala que não se pode ter tudo em camada 1. Mas mesmo assim, muita gente ainda quer dar um jeito de conseguir fazer isso. E foi assim que surgiu Proof of Stake, ou prova de participação, removendo o processo de mineração. Então, Proof of Stake não tem mineração, e sim tem validação.
Nesse mecanismo, você precisa provar para o protocolo que você tem moedas travadas nele. Quem tem mais moedas tem mais poder de validação. Ethereum, por exemplo, está abandonando Proof of Work e migrando para Proof of Stake. Cardano, Solana, Polkadot e outros protocolos já utilizam Proof of Stake, mesmo que parcialmente ou em conjunto aí com outros mecanismos de consenso. Em Proof of Stake, o criador do próximo bloco ele é escolhido por meio de um processo de loteria. Então, os validadores eles precisam bloquear tokens na rede. Quanto mais tokens você tiver bloqueado, ou apostado aí na rede, maiores vão ser as chances de você ganhar essa loteria e validar o próximo bloco e também receber a recompensa por isso. Em Proof of Stake é a quantidade de tokens apostados que protege a rede. Então, atacar a rede significaria adquirir uma grande parte do stake, das moedas que estão alocadas aí no protocolo. Então, esse sistema ele não requer gasto energético e esse é um dos argumentos mais hypados aí do momento. Mas não é porque não gasta energia que Proof of Stake é mais eficiente. Isso porque você não pode criar também valor do nada. O valor ele vem do trabalho, do esforço e da energia alocada para criar alguma coisa. Isso para tudo no mundo, não é? Então esse é o principal conceito que muita gente não entende sobre Proof of Stake. Se uma rede cria moedas do nada só digitando valores em uma blockchain, é porque o valor real dessas moedas também tende a zero. Isso quer dizer que não existe um estímulo para garantir a segurança ou a imutabilidade da rede. Então, se um ativo tem custo zero para ser criado, ele pode ser facilmente falsificado ou fraudado. Caro é produzir algo que tem garantias de que ele não vai ser falsificado. E essa é justamente uma das características físicas básicas do dinheiro mais sólido já criado, o ouro. Então, Proof of Stake abre a possibilidade de centralizar a rede centralizando as moedas, assim como acontece no sistema Fiat, onde os bancos centralizam toda a liquidez e os bancos centrais centralizam as políticas monetárias. Em Proof of Work no Bitcoin, por exemplo, mesmo que alguém tenha muitos Bitcoins, essa pessoa ela não consegue influenciar nas decisões da rede, no próximo bloco, por exemplo. Então, para ter influência e talvez monopolizar a rede Bitcoin, é preciso centralizar a energia, máquinas especializadas e potentes. Então não é algo simples de se fazer, levariam anos. A rede teria tempo também para antecipar e se proteger contra esses movimentos. É como você querer fazer uma panela de pipoca sem ligar a boca do fogão. Sem a energia que transforma milho em pipoca, você não agrega valor ao produto final. Você nunca vai poder vender esse milho como pipoca, porque ele de fato não virou pipoca, não teve ali o fogo para causar essa transformação do produto. Blockchains que usam Proof of Stake produzem muitos tokens, muitos milhos, mas não existe o componente energia, que é o que dá valor e transforma algo simplesmente digital e sem valor em um ativo com escassez digital absoluta, descentralizado, verificável e imutável. É o gasto energético que garante a imutabilidade e a confiança que a rede não vai ser monopolizada, mesmo que as moedas sejam. Proof of Stake também não é imutável, porque para gastar menos energia é necessário abrir mão da resistência à censura e da descentralização. Quem tem mais tokens tem mais poder de validação. Inclusive, o sistema Proof of Stake busca alcançar a imutabilidade por meio da ideia de punição. A ideia de que se alguém se comportar mal, acaba pagando uma penalidade. O problema é que essa punição não evita que os trambiqueiros atuem. Pelo contrário, Proof of Stake só pode punir maus atores depois de eles terem feito algo de ruim. E aí pode já ser tarde para recuperar esses fundos. E isso é drasticamente diferente da mineração em Proof of Work. Na mineração Proof of Work, os invasores eles precisam pagar um custo inicial para extrair um bloco. Então, para atacar, você deve pagar primeiro. E ninguém tem cacife energético e de equipamentos para atingir os 51% do poder computacional da rede Bitcoin e conseguir atacar. Além disso, essa punição em Proof of Stake depende de consenso social, ou seja, depende de outras pessoas decidindo o que foi válido e o que foi um ataque. E é aí que esses sistemas deixam de ser descentralizados, acabam dependendo de outras pessoas para decidir o que fazer. Em alguma medida, todos os sistemas precisam também de consenso social. Afinal, o valor do Bitcoin é subjetivo e isso também é um consenso social. Mas não existe consenso social na hora de determinar qual a cadeia é válida ou não no Bitcoin. Sempre vai valer a cadeia mais longa e a mais segura. A decisão em caso de bugs ou até ações mal intencionadas na rede Bitcoin é sempre na direção de onde foi gasto mais energia,
na cadeia maior. Já em Proof of Stake, o que vale é a última palavra do validador, e não a história pregressa de registros, tornando então os seus sistemas altamente subjetivos quando se trata de uma decisão que deveria ser técnica, matemática e termodinâmica. Por isso que os sistemas que usam Proof of Stake acabaram trocando escalabilidade e velocidade por descentralização. Sem essa âncora no mundo real, na energia, a prova de aposta não traz nenhum benefício extra em relação aos sistemas centralizados tradicionais, que já existem há muito tempo. E, na verdade, torna a rede muito mais suscetível a bugs, ao suborno e ao monopólio. O quanto isso é diferente do sistema político atual, em que simplesmente se compra poder de voto, por exemplo. Outro ponto de centralização é o fato de que os maiores validadores dos protocolos que usam Proof of Stake são as exchanges, justamente quem tem o maior volume. Isso mostra o quanto Proof of Stake é parecido também com o sistema Fiat atual. A centralização das políticas monetárias fica a cargo das equipes de cada protocolo e quem fica com toda a liquidez são as exchanges. As exchanges, através de Proof of Stake, se tornam os bancos do mundo cripto. E é por isso que quem pensa em inovação sem olhar primeiro para a descentralização está trocando imutabilidade por velocidade. E a velocidade pode ser atingida em camadas acima do Bitcoin, mas a imutabilidade não pode ser atingida em camadas adjacentes nos protocolos Proof of Stake. É como construir um prédio em um pântano. Se a base não for sólida, os andares acima podem desabar caso aconteça algum tremor na fundação. É por isso que o protocolo Bitcoin não tem a menor intenção de mudar para Proof of Stake. Em Proof of Work, Bitcoin tem os fundamentos muito parecidos com o próprio ouro. O ouro ele segue sendo o ativo mais valioso do mundo e é impossível recriar, copiar, produzir mais ouro do que existe. O ouro representa toda a confiança que a gente tem na imutabilidade, na estabilidade, na forma como os átomos são criados, na física. Os metais mais baratos, versáteis e mais escaláveis não são tão valiosos quanto o ouro. E o mesmo serve para protocolos descentralizados. O valor está em preservar os fundamentos e preservar toda a energia gasta para minerar cada bloco através de propriedades que se mantêm inalteradas com o tempo. Então o Bitcoin espelha essa mesma imutabilidade do ouro no mundo digital. Querer mudar o Bitcoin é não entender ou querer destruir toda a sua proposta de valor. Afinal, a solução mais ambientalmente responsável é aquela que garante segurança e eficiência na manutenção do valor no longo prazo. Então blockchains que usam Proof of Stake poderiam ser sidechains do Bitcoin, mas como cadeia principal, elas agregam as propriedades inferiores a Proof of Work. E é por isso que Bitcoin não vai mudar seu mecanismo de consenso. Bitcoin foca em manter propriedades muito sólidas. Então Bitcoin quer ser um novo ouro, um ativo que protege valor por milênios, e não a nova Apple, que daqui a algumas décadas pode sim ser substituída ou ultrapassada por outra empresa também inovadora. Então pensa nisso. Até a próxima e opt out!